Olá, eu sou Matheus Assunção e você está no Saber Pensar. No vídeo de hoje nós vamos ver um pouco sobre a temática do nascimento da filosofia e o que possibilitou esse nascimento da filosofia e se este nascimento ocorreu na Grécia ou já havia filosofia em outros povos, né? Então, esta é uma temática bem interessante, que é muito discutida, mas que já tem muita bibliografia sobre este assunto, que vocês podem encontrar facilmente nas livrarias, na internet, é bem fácil de encontrar. Sobre isso, contudo, no final, deixarei algumas recomendações. Então, desde já, já digo que se inscrevam neste canal, se inscrevam neste canal para que você possa adquirir mais conhecimentos como esse, que possa lhe ajudar, de algum modo, para a construção da sua via de estudos, da sua vida intelectual. Perfeito? Então, deixe seu gostei também. Já adianto que não houve filosofia em outros povos. A filosofia ela nasceu na Grécia e há muita bibliografia sobre isso. No final deixarei duas que vocês podem conferir e aqui neste vídeo destaco o motivo principal. São inúmeros fatores, mas o principal deles é o que considerarei aqui neste vídeo. É certo que, e nós sabemos disso, os povos do Oriente eles alcançaram um nível elevado de civilização antes dos gregos, seja em questões de crenças, de cultos, manifestações artísticas, conhecimentos e habilidades técnicas, organização política e militar. Realmente eles tinham conhecimento sobre essas coisas, mas no que se refere à filosofia, nós não encontramos um correspondente a isto, porque é um fenômeno totalmente novo. Não tem correspondente a isto, junto a esses povos. Ao menos no que diz respeito, e este é o ponto principal que destaco, a autonomia da filosofia em relação à religião que havia corrompido-se e misturado-se com mitos e superstições após a dispersão dos povos na época de Noé. Nós sabemos que ali no nascimento da filosofia no mundo grego, ela nasce entre os povos jônicos, notoriamente Tales de Mileto, que esses povos jônicos descendem justamente de Javã, Javã que foi filho de Noé. Então há aqui uma certa mão da providência que contribui para que a filosofia nasça no mundo helênico. O que acontece é que nas civilizações chinesas, nas civilizações persas, semitas, egípcias, na hindu, ainda que parcialmente, a hindu tem coisas interessantes, mas também havia esse problema que eles estavam, e todos os povos na realidade, mesmo os povos gregos, eles estavam, essas nações estavam sentados à beira das trevas. Sem o ensino da verdade, eles não dispunham de outras coisas senão do auxílio da própria razão, da sabedoria fornecida pela razão, para poder encontrar as respostas. E desde que as religiões mais ou menos corrompidas elas se desligaram da tradição primitiva que vinha de Noé e de seus filhos, isso se tornou um esforço cada vez mais pesado e eles se mostraram incapazes de satisfazer as necessidades da alma. Os povos já não conseguiam mais responder às indagações que eles tinham com auxílio da religião que estava imbuída de mitos e superstições. E nós podemos ver isso até, por exemplo, no livro de Homero, na Ilíada e na Odisseia. Há várias passagens em que Aquiles mostra uma certa desconfiança com relação aos deuses. E isso era bem forte já nessa época. E entre os outros povos era ainda mais forte. Havia muita confusão com relação a isso. A sabedoria dos povos chineses, dos povos hindus, dos egípcios, longe de se distinguir da religião, usurpava-lhe o domínio e pretendia conduzir os homens ao seu fim último. Mas, frequentemente, eles fracassavam devido à
corrupção generalizada que havia, justamente esses fatos que elenquei. Principalmente, né, a corrupção doutrinária. Né? Havia uma corrupção intelectual, que aí aponta para a doutrina verdadeiramente. Né? Havia uma corrupção com relação à doutrina, né, que era recebida. E essas superstições, os mitos, ajudavam bastante com relação a isso. Né? E também a corrupção moral. Né? Uma vez que a inteligência fica corrompida, né, as nossas ações morais elas vão agir conforme o nosso julgamento sobre as coisas. Então, se nós julgamos mal as coisas, né, a nossa ação moral, nossa ação prática, ela vai ser conforme o que nós conhecemos e, dependendo do conhecimento, se não for um bom conhecimento, a nossa ação moral vai ser corrompida. Então, no mais das vezes, esses povos, eles conseguiam construir alguma ciência normativa, como foi o caso de Confúcio. Contudo, ele se fechou numa moral meramente humana, tirando qualquer relação com a transcendência, né, com o sobrenatural. E mesmo também ali no século VI a.C., nós temos Buda. Né? Buda que criou uma doutrina essencialmente negativa e dissolvente, né? E caracterizando-se assim o declínio da tentativa de uma filosofia brâmica, né, que se originava nos Vedas primitivos, né? Que aí nós encontramos coisas interessantes. Né? Depois, posteriormente, tem os sacerdotes ali que vão tentar entrar nesse debate. Né? E já, isso ainda na época do vedismo primitivo. Né? Bom, não é um assunto. Né? A maioria dessas ideias que esses autores tinham nessas épocas, né, desses pensadores, dessa tentativa, né, hercúlea de alcançar uma sabedoria, eram ideias que estavam extremamente ligadas às suas religiões, né, que estavam imbuídas de erros, né, muitos erros. Por exemplo, o erro da metapsicose, né, nos povos hindus, egípcios, né, isso é muito forte. Havia também nos povos, no povo grego, né, nós temos, por exemplo, Pitágoras, né, tem relatos sobre ele, mencionando sobre essa teoria, mas há de se considerar que Pitágoras tinha uma seita religiosa. Né? Então aqui alguns erros também são característicos. Né? O que acontece é que, tendo tudo isso em vista, né, há vários fatores que corroboram com o nascimento da filosofia na Grécia e não fora do mundo grego. Mas o principal fator que destaco aqui é justamente a autonomia da razão ante a religião. Né? Em todo o mundo, né, a religião havia corrompido-se e misturado-se com mitos e superstições, né, após a dispersão dos povos. Contudo, com exceção da Grécia e parcialmente da Índia, né, este esforço tornou-se incapaz, né, de construir uma disciplina cientificamente autônoma e distinta da religião. Esse era o estado pré-filosófico, um estado de corrupção da inteligência, de modo generalizado, uma corrupção moral, uma corrupção religiosa da doutrina recebida de Noé. Né? Então havia uma grande incapacidade da própria razão devido aos recursos que ela buscava para poder explicar as coisas. Quando os homens daquela época tentavam explicar, né, a relação que eles tinham com a cidade, né, a origem do mundo, a ação moral que se devia fazer, tudo isso, a próprio modo como organizar a cidade, tudo isso eles buscavam conciliar a razão com a religião que estava corrompida, imbuída de mitos. E eles não conseguiam alçar voos mais altos porque justamente eles estavam imersos nessa cultura já corrompida, essa cultura religiosa corrompida. Então isso impossibilitava eles de alçar voos mais altos. Né? Eles ficavam ali de modo raso, né? E tentavam explicar as coisas, mas não tinha tanto sucesso. E nós temos vários exemplos disso. Né? Eu mencionei no caso de Confúcio, de Buda, né? Também. E há outros, né, que vocês podem encontrar nos livros que vou mencionar no final. Então, a Grécia é a única parte do mundo onde a sabedoria do homem ela encontrou o seu caminho.
justamente por causa da providência, né? Há uma mão da providência aqui muito forte neste assunto, mas também por efeito de um feliz equilíbrio, né, das forças que eles empenhavam, né? Desse esforço hercúleo, um trabalho e uma disciplina hercúlea de tentar, né, encontrar esse espírito novo, né? Essa razão, né, humana, de modo que ela fosse como que purificada desses erros, né? E eles atingiram assim uma força e uma maturidade considerável, né? Então, somente na Grécia, a filosofia adquiriu uma existência totalmente autônoma, né? E distingue-se explicitamente da religião. Autônoma em que sentido? No sentido de que eles buscavam responder às coisas com o auxílio da razão. Já não era suficiente a explicação da religião imbuída de erros, né? Então, nós temos aí, nesta época do surgimento da filosofia no mundo grego, a chamada Escola Jônica, né, que faz parte do primeiro período, né, da filosofia grega e é assim designada porque ela surge ali nas colônias jônicas, né? São polis, né, da Grécia que faziam parte ali da região que hoje é conhecida como a Turquia, né, na parte ocidental ali daquela região, né, e que justamente, né, a Ásia Menor, né? E aí surge, né, nós temos, por exemplo, né, o surgimento de Tales, né, Tales de Mileto, né, na cidade de Mileto, e que Tales, ele foi o fundador dessa escola e realmente realizou um trabalho bem considerável, né? Era um homem que tinha conhecimentos políticos, né, tinha conhecimento da astronomia, da economia, havia viajado bastante, né, tinha viajado bastante, chegou a visitar os povos egípcios e contribuiu para que fosse levada esse conhecimento matemático, ainda que empiricamente, para a filosofia, para o mundo grego, né, que ele conheceu isso no mundo egípcio, ainda que empiricamente, reitero isso, porque essa parte teorética realmente foi desenvolvida dentro da Grécia, certo? Então, é o mais antigo filósofo grego que nós temos é Tales, né? E realmente aqui é o primeiro filósofo, né? Historicamente nós podemos constatar isso. Apesar de ter caído em erros, né, levado por provavelmente ingenuidade a observar as coisas do mundo, né, e por lendas e tradições, ao afirmar que a água é o princípio do mundo e que gera todas as coisas, apesar de ter caído nesse erro, Tales acerta numa coisa muito importante, que é perguntar sobre as coisas, né, perguntar sobre as coisas à própria natureza, né? Ele pergunta o que as coisas são, né? O que é isto, o que é aquilo, né? Então, no fundo, essa indagação, esse esforço, né, da razão para poder perguntar o que as coisas são, utilizando da própria razão, né, é algo que não se vê entre outros povos. Então, no fundo, o filósofo pré-socrático ele pretendia enfrentar a natureza com uma pergunta teórica, né, dizendo o que é tudo isso? O que é tudo isso que eu conheço? O que é tudo isso que consigo observar, né, experimentar? O que é tudo isso que nós fazemos? Né? Qual o sentido de fazer essas coisas? Então, ele busca responder o que é. Esse, esse vai ser o principal fator, né? Então, essa pergunta ela não se responde com um mito. Não se responde mais com mito devido a essa corrupção que havia nas religiões. Já não se acreditava tanto nos mitos. Não era suficiente para poder satisfazer as necessidades da alma. Em Homero nós vemos isso. Então, era necessário que fosse respondida com outra coisa, né? Com esforço racional. E aqui é justamente o esforço filosófico, né? É a filosofia. Então, a utilização de um novo instrumento, né? Um instrumento de certeza que é a própria razão. Então, o nascimento da filosofia na Grécia, ele respondeu a uma nova forma da expressão espiritual, né? Da expressão da inteligência humana, que resultou numa nova forma de vida espiritual, né? Que é justamente o bios teoréticos, né? É a vida teorética, a vida contemplativa. Então, isso faz com que os povos gregos
façam um novo modo de pensar, dando-lhes uma nova forma, um rigor lógico, porque eles estavam animados pelo desejo de saber, pelo desejo de conhecer as coisas com a capacidade racional, devido à insatisfação que eles encontravam nas respostas que as religiões de erros e os mitos davam. Então, isso não se observa em outros povos, porque esses povos eram incapazes de distinguir e de escapar das contradições internas que eles encontravam. O exemplo da metapsicose é bem claro com relação a isso. Com a filosofia aristotélica e posteriormente com a filosofia tomista, nós conseguimos ver que é uma teoria insustentável. É uma teoria insustentável. Então, o espiritismo também, Então, paralelamente a isso, a corrente filosófica jônica, nós temos ali no século VI e século V a.C., que o mundo grego ele se vê no momento de surgimento de duas novas escolas, que é a escola pitagórica e a escola eleática. Nós temos aí Pitágoras, fundador da escola pitagórica, que era uma seita também, mas que tinha um grande poder político e filosófico também. Acaba que ele não consegue desenvolver uma filosofia tão elevada assim, desembrenha para uma filosofia do número, uma parte da matemática, mas uma parte da filosofia que considera a matemática. Mas, bom, isso não é um assunto. E outra escola, que é a escola eleática, que vai ser ali com Parmênides, na cidade de Eleia, Xenofontes e outros. Então, é nessa segunda metade que a filosofia ela vai se virar uma ameaça, porque os povos jônicos, eles vão ser dispersados para a Grécia. Pelo domínio persa na Jônia, essas guerras, esse domínio, ele vai impulsionar e transladar a filosofia para o oeste, para o sul da Itália, também na região da Sicília, há várias províncias ali na região da Campânia que vai ter um forte empenho filosófico e escolas começam a surgir. E posteriormente nós temos ali até também os sofistas. Então, constituindo-se assim o que Aristóteles chamou de escola eleática. Então, esse é o principal fator do surgimento da filosofia no mundo grego, e do motivo que fez com que a filosofia surgisse entre esse povo e não entre os povos egípcios, entre os povos chineses. Este é o principal fator. Há outros fatores, mas este é o principal. Então as pessoas que dizem, não, tem uma dívida histórica, temos que botar a negritude para clarear mais o debate, isso não é um grande argumento, certo? Conseguimos ver isso na própria história, mas há uma nova perspectiva agora que tenta clarear com a negritude esses debates, mas acabam que obscurecem mais e negam questões históricas que já nos são dadas. Até onde sabemos é assim. Até onde sabemos é assim. Então, como duas leituras que recomendo sobre o assunto, leiam a Paideia, claro. Tem tópicos específicos na Paideia que trata sobre isso, que dá para ver essa corrupção da religião grega. E também leiam História da Filosofia, Antiguidade e Idade Média, do Reale e do Antisiri, certo? Então, são leituras muito boas que podem ajudar neste assunto. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Até logo!